Meus caríssimos alunos, vamos dar início à nossa 17ª aula, 18º encontro. Tema de hoje, psicopatologias na visão freudiana. De antemão, faço uma pequena observação para que a gente possa acompanhar o vídeo aula de uma forma muito tranquila. Segundo o nosso mestre Freud, ele entende que no fundo, as psicopatologias têm uma causa na perspectiva da sexualidade. Hoje eu, de um modo especial, entrarei nos desafios da sexualidade de uma forma mais profunda. Fique na sala aqueles que têm mais de 50 anos. Brincadeira. Tentei ser o mais realista possível e vamos ao nosso trabalho. Elaborei recursos didático-pedagógicos que podem ajudar a sensibilizar, a contextualizar e a nos provocar. Tema de hoje: as psicopatologias na visão de Freud. Concentrem-se, uma boa postura, uma boa respiração e deixem-se provocar. Combinados? Vamos então à nossa bateria de provocações. Vamos dar início com o nosso pensamento do dia. Observem. Bom dia! Hoje ficamos com o pensamento do taoísmo de Lao Tse. Dizia: uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Uma jornada de 1000 milhas começa simplesmente com um único passo. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Aí está a nossa primeira provocação de hoje. Uma jornada de 1000 milhas. A frase uma jornada de 1000 milhas, atribuída a Lao Tse, oferece uma perspectiva interessante. Essa máxima é uma metáfora para o processo terapêutico, onde a jornada representa o caminho em direção à autoconsciência. Na psicanálise, o único passo pode ser interpretado como a decisão inicial de buscar terapia e admitir a necessidade de ajuda e começar a explorar o inconsciente. Esse passo inicial é crucial para desencadear o processo de descoberta interior e confrontar aspectos reprimidos da psique. A jornada simboliza o desenvolvimento terapêutico, onde cada sessão, cada insight, cada memória contribui para a jornada mais ampla de autocompreensão e resolução de conflitos. Este caminho é frequentemente longo e desafiador, assim como uma jornada de 1000 milhas, quando exige comprometimento e coragem para enfrentar as complexidades do inconsciente. Esta frase considera a essência do processo psicanalítico: o compromisso com a autodescoberta, o compromisso com a mudança pessoal, que sempre começa com o primeiro passo, mais significativo, sempre em direção
ao autoconhecimento e à cura emocional. É uma excelente reflexão, uma excelente provocação. Estamos diante de uma estrada. Estamos no topo da montanha e precisamos subir a montanha. Disposição, propósitos, boa vontade. Vamos em frente. O Jardim das Delícias Terrenas. O Jardim das Delícias Terrenas, uma obra-prima do pintor holandês Hieronymus Bosch, apresenta uma visão intrigante e multifacetada do desejo humano, moralidade e possivelmente da psique humana, que pode ser analisado sob a perspectiva psicanalítica. Ide, o princípio do prazer. O painel que retrata o Jardim do Éden pode ser visto como uma representação do id. Nesse contexto, o id é a fonte dos impulsos primitivos e desejos inconscientes, simbolizados pelas cenas de indulgência e prazer. A obra de Bosch, nesse aspecto, pode ser interpretada como uma exploração visual dos desejos humanos mais básicos e instintivos. Ego, princípio da realidade. No centro do tríptico, Bosch retrata o mundo onde os prazeres são desfrutados livremente, mas com uma sensação crescente de excesso e decadência. Esse painel pode ser associado ao ego, que opera com base no princípio da realidade. O ego tenta equilibrar os desejos do id com as demandas e normas do mundo exterior. Assim, essa parte da obra pode refletir a luta constante do ego para manter o equilíbrio entre desejos e realidade. Superego, o princípio da moralidade. O último painel que retrata o inferno pode ser uma representação do superego. O superego funciona como uma voz da moralidade e da consciência, muitas vezes impondo restrições severas aos desejos do id. Nesse painel, Bosch ilustra as consequências de ceder aos desejos sem restrições, simbolizando a culpa, o remorso e a punição moral. Complexidade dos desejos repressivos. A obra como um todo oferece uma rica consideração da complexidade dos desejos humanos, muitos dos quais podem ser reprimidos ou censurados pelo superego. Ela reflete a tensão constante entre nossos desejos mais primitivos e os limites impostos pela sociedade e nossa própria consciência moral. Em um contexto psicanalítico mais amplo, o Jardim das Delícias Terrenas pode ser visto como uma profunda reflexão sobre a condição humana, destacando a luta interna entre nossos desejos inatos, as restrições da realidade e os julgamentos morais. Esta obra ressoa como a complexidade do inconsciente humano, conforme explorado por Freud, refletindo como os desejos reprimidos podem se manifestar de maneiras simbólicas e às vezes perturbadoras. Por meio dessa lente, a pintura de Bosch oferece uma exploração visual das teorias de Freud, proporcionando uma perspectiva única sobre a natureza humana e o Jardim das Delícias Terrenas. O Jardim das Delícias Terrenas, uma obra-prima do pintor holandês Hieronymus Bosch, apresenta uma visão intrigante e multifacetada do desejo humano, moralidade e possivelmente da psique humana, que pode ser analisada sob a perspectiva psicanalítica. Ide, o princípio do prazer. O painel que retrata o Jardim do Éden
pode ser visto como uma representação do id. Nesse contexto, o id é a fonte dos impulsos primitivos e desejos inconscientes, simbolizados pelas cenas de indulgência e prazer. A obra de Bosch, nesse aspecto, pode ser interpretada como uma exploração visual dos desejos humanos, mais básicos e instintivos. Ego, o princípio da realidade. No centro do tríptico, Bosch retrata um mundo onde os prazeres são desfrutados livremente, mas com uma sensação crescente de excesso e decadência. Esse painel pode ser associado ao ego, que opera com base no princípio da realidade. O ego tenta equilibrar os desejos do id com as demandas e normas do mundo exterior. Assim, essa parte da obra pode refletir a luta constante do ego para manter um equilíbrio entre desejos e realidade. Superego, o princípio da moralidade. O último painel, que retrata o inferno, pode ser uma representação do superego. O superego funciona como uma voz da moralidade e da consciência, muitas vezes impondo restrições severas aos desejos do id. Nesse painel, Bosch ilustra as consequências de ceder aos desejos sem restrições, simbolizando a culpa, o remorso e a punição moral. Complexidade dos desejos repressivos. A obra como um todo oferece uma rica consideração da complexidade dos desejos humanos, muitos dos quais podem ser reprimidos ou censurados pelo superego. Ela reflete a tensão constante entre nossos desejos mais primitivos e os limites impostos pela sociedade, nossa própria consciência moral. Em um contexto psicanalítico mais amplo, o Jardim das Delícias Terrenas pode ser visto como uma profunda reflexão sobre a condição humana, destacando a luta interna entre nossos desejos inatos e as restrições da realidade e os julgamentos morais. Esta obra ressoa com a complexidade do inconsciente humano, conforme explorado por Freud, refletindo como os desejos reprimidos podem se manifestar de maneiras simbólicas e às vezes perturbadoras. Por meio dessa lente, a pintura de Bosch oferece uma exploração visual das teorias freudianas, proporcionando uma perspectiva única sobre a natureza humana e os mecanismos psicológicos subjacentes que moldam nosso comportamento e nossas experiências. Passamos então para o nosso mapa mental, já nos sentimos provocados e vamos então, mapa mental, psicopatologia da vida cotidiana. Vamos abordar hoje lapsos, atos falhos e xistes. Observem as colunas básicas, uma pequena introdução, o que são lapsos linguísticos, o que são atos falhos, o que são xistes, que são esquecimentos significativos, que são enganos, a questão do sonho e da vida cotidiana, a relação com a neurose, uma autoanálise e psicopatologia na cultura popular. Vamos trabalhar esses elementos aqui rapidamente, pequenas provocações. Então, com relação à introdução, ter uma ideia do conceito, da definição, ter uma ideia de Freud e da psicopatologia, a importância das psicopatologias, como nós encontramos o método para fazer uma análise e sempre relação com a sexualidade. Com relação aos lapsos linguísticos, vocês já se deram conta que eu tenho uma expertise nessa área, pelo menos já demonstrei a vocês. Então, um conceito, alguns exemplos, os lapsos na perspectiva da psicanálise, a conexão, sexualidade e alguns casos.
Com relação a atos falhos, mesma coisa, um pouco da natureza, alguns exemplos, o que conta do ponto de vista do inconsciente nos atos falhos, ligação do inconsciente sexual, a questão da interpretação e autoconhecimento. Xistes, na mesma perspectiva. Natureza, a questão da sexualidade, uma proposta de análise. Com relação aos esquecimentos, uma tipologia, mecanismos que favorecem, as implicações sexuais, o trabalho do terapeuta. Alguns exemplos. Caso de enganos, mesma questão, natureza, o significado, os aspectos sexuais, análise, exemplos. Com relação aos sonhos, sonhos e atos falhos, sonhos e desejos sexuais, o material que se recolhe durante o dia, o uso terapêutico, exemplo de sonhos significativos. Em relação à neurose, então nós temos neurose e a vida cotidiana, questão da sexualidade na neurose, os sintomas, os tratamentos e análise, compreensão do inconsciente. Finalmente, em relação à autoanálise, a importância da autoobservação, domínio de algumas técnicas para a autoanálise, lembre-se da análise pessoal ou autoanálise, identificar os padrões, insights, possibilidade de diário registro. E psicopatologia e cultura popular, a presença dela na mídia, questão do humor, da educação pública, da desmistificação da psicanálise, quer dizer, a participação da psicanálise na desconstrução e a presença na arte e literatura. Esse é o contexto do nosso trabalho. Aqui, então, fechamos esse bloco, vamos para o próximo bloco. Tomei a liberdade nesse bloco de trabalhar um pouco a sensibilização, já fiz essa sensibilização no início, com aquele pensamento de efeito de Lao Tse, fiz com o quadro de Bosch, e vamos agora fazer uma sensibilização a partir dos temas básicos. Então, com relação à origem dos distúrbios mentais. Observem, Freud revoluciona a compreensão da origem dos distúrbios mentais quando ele propõe e identifica os conflitos psíquicos inconscientes como a causa principal, sempre relacionados à sexualidade. Nós poderemos depois tomar uma distância crítica, mas na origem da teoria freudiana existe uma relação muito forte com a sexualidade, conflitos psíquicos e inconscientes e sexualidade. Por isso que a tônica da aula de hoje, da nossa 17ª aula, será em cima da lupa da sexualidade. Não se escandalizem. Continuando, eu estava fora do ar, sem imagem, vamos lá. Então, dizendo a vocês que nesse bloco nós voltamos a aprofundar a sensibilização a partir dos temas principais da aula de hoje. Então, a origem dos distúrbios mentais, lembrando que os conflitos psíquicos e inconscientes estão sempre relacionados à experiência da sexualidade. Daí o lugar da sexualidade, daí as provocações na perspectiva da sexualidade. Ok? Vamos avançando com relação à introdução do inconsciente. A teoria do inconsciente em Freud é, sem dúvida, sua melhor e maior contribuição para entendermos o comportamento humano. Tudo que está lá dentro. Vocês se lembram que nós fizemos uma série de exercícios para elaborar uma amizade, elaborar vínculos com o nosso inconsciente. Vamos avançando. Também de Freud, mecanismos de defesa. Freud introduz esse conceito,
dando um destaque especial à negação e repressão como formas de o ego proteger. Do ego se proteger. Do ego proteger o indivíduo de ansiedades e conflitos. Aquele primeiro quadro colocado, o Jardim das Delícias, quase a imitação do Jardim do Éden, justamente para trazer a ideia de ansiedades e conflitos na perspectiva da sexualidade. O pintor foi muito feliz na abordagem que fez do quadro. Então, mecanismos de defesa no sentido de proteger o ego. Sexualidade infantil é uma teoria revolucionária, escandalizou a época e hoje ainda continua dividindo. Muitos teóricos continuam dividindo muitos profissionais. Significativa de 0 a 6, 7 anos. Disse a vocês, eu tive a oportunidade de aprofundar essa tese com entrevistas, com coleta de dados, com estudo de comportamentos padrões para um aprofundamento. E confesso a vocês que encontrei conexões, encontrei sentidos, ressignifiquei comportamentos padrões da vida adulta, da vida atual. Há muitos anos atrás eu fiz essa pesquisa. Avançamos? Psicanálise como terapia. A psicanálise é um tipo de terapia das diversas que se encontram no mercado e oferece um caminho para trabalhar distúrbios mentais. Por isso eu digo que é uma das terapias que nos desafiam com a sua complexidade. Na psicanálise existe a valorização da fala e da introspecção. Associação livre, aquela conversa solta, aqueles pensamentos, palavras flutuantes que vão se conectando em busca de um sentido. É realmente uma maravilha técnica, a metodologia, e lembrando, importante que eu experimente, principalmente eu que tenho a intenção de ser um profissional na área. A psicanálise oferece um novo caminho dentro da competência da psicologia. Com relação à teoria da transferência, estudamos ontem, aprofundamos transferência e contra-transferência de uma forma madura, de uma forma básica, mas sem perder o nível acadêmico dos conceitos. A transferência ajuda a trabalhar conflitos reprimidos. Aquela experiência do analista pela contra-transferência e do analisando pela transferência. A experiência de reviver aquelas experiências de desencontros, aquelas experiências de recalque, de repressão, para atualizar, para ressignificar. Outro item, sonhos, via para o inconsciente, é realmente a janela para o inconsciente, fascinante,
e garante insights profundos e desejos ocultos que precisam ser revelados. A narrativa pessoal, o lugar da narrativa pessoal, eu gosto de reforçar muito essa ideia da ressignificação da nossa história. Por isso nós somos proseadores. Ressignificar a história é saber contar história, saber conectar pontos, saber ressignificar, dar sentido à nossa história de vida. A influência cultural, a gente está se dando conta disso. Eu assumi o compromisso de sempre apresentar diversas produções culturais que receberam as influências das teorias de Freud de uma maneira significativa e convincente, por trabalhar a psique humana. Finalmente, a relevância do legado, a importância, o lugar. As bases estabelecidas por Freud permitiram alargamento, surgimento de muitas teorias modernas. Se vocês observarem, esse exercício que nós fizemos, nós pegamos grande parte do legado de Freud, que trabalhou os distúrbios mentais, que trabalhou o inconsciente, trabalhou os mecanismos de defesa, a tese da sexualidade infantil, a questão da presença da psicanálise em terapias, a questão da teoria transferência contra transferência, o lugar dos sonhos, a questão da narrativa na terapia, a questão da presença cultural, influência cultural e a questão da relevância. De bom tamanho, já estamos então aquecidos para continuar a entrar nessa floresta da psicanálise. Então vamos para o próximo bloco. Aqui nós já estamos dentro daquela metodologia de trabalho, que é a partir dos slides do mapa mental. Uma breve reflexão a respeito dos conceitos. Aqui nós temos os 10 conceitos. Então vamos a eles. Sempre lembrando da minha intenção didático-pedagógica. Minha preocupação maior em termos de ensino-aprendizagem é respeitar o ritmo de cada um de vocês, respeitar o tempo que cada um tem à disposição, se é uma vez por semana ou 2, ou se é apenas fim de semana, se é 1 hora por semana ou meia hora cada dia, cada um sabe o tempo que tem à disposição. Então, é importante isso. Depois, alertando, me dei conta que nos vídeos aula, o melhor trabalho é explicar os instrumentos, os instrumentais, para que depois vocês, com melhor tempo, um melhor horário, vocês aprofundem, vocês revisitem. Essa é a ideia mestra. Eu diria assim, usando uma palavra chique, o nosso leitmotiv é realmente garantir essa sequência. Perfeito? Então, nós estamos diante de uma síntese do mapa mental. Apresento a vocês o material. Vamos lá. Introdução às psicopatologias. É evidente que eu farei hoje uma abordagem sobre lapsos de linguagem, enganos, xistes, atos falhos. E nós teremos uma outra aula para entrar no mérito das psicopatologias, numa vertente mais das doenças mentais, dos distúrbios comportamentais mais, como eu diria assim, carregados de complexidade. Então vamos a isso. Psicopatologias, elas se referem ao estudo das doenças mentais.
dos distúrbios comportamentais e psicológicos. Essa é a ideia. Podemos avançar um pouco. Elas são fundamentais para entendermos os distúrbios mentais, tanto dos indivíduos quanto da sociedade. Os métodos, já conversamos, podem ser terapias conversacionais e análise do inconsciente, como também pode-se fazer valer das terapias cognitivo-comportamental e uso de medicamentos. Freud destaca a sexualidade como um aspecto central do desenvolvimento humano e das patologias. Por isso que eu entrei com o quadro de Bosch, ele é provocativo, de certa forma provocativo em alto grau, não deve nos desequilibrar, mas deve nos chamar a atenção para esse grande desafio, quando Freud coloca a sexualidade como a grande lupa de interpretação do comportamento humano. Lapsos linguísticos, erros involuntários na fala e na escrita, troca de palavras ou esquecimentos. Perfeito? Lapsos como manifestação do inconsciente, um recadinho que está sendo dado, revelando desejos, revelando pensamentos reprimidos, revelando algumas experiências que deram certo ou que deram errado. Conexão com a sexualidade. Freud sempre sugere que pode-se expressar desejos ocultos na perspectiva da sexualidade. Casos históricos na literatura. Inclui pacientes que revelaram, por meio de lapsos e desejos e ansiedades profundas, relação à vida sexual, à sexualidade. Atos falhos, pequenos erros, esquecimentos cotidianos. Pode revelar insights? Pode revelar insights. Análise de atos falhos permite melhor conhecimento. Quanto aos xistes, o humor é visto como uma forma de expressar pensamentos e sentimentos. Se o tempo permitir, no finalzinho eu ponho uma brincadeira que eu fiz hoje, muito interessante, muito inteligente, mas é um humor para expressar pensamento e sentimento. Avançando, quanto à análise, então lidamos com tabus e conflitos internos, socialmente aceitáveis ou muitas vezes não aceitos. Freud dedica um estudo significativo ao humor, é uma válvula de escape na perspectiva do psicológico. Quanto aos esquecimentos, existem vários tipos: esquecer eventos, informações, realizações, pagamento de boletos e aí afora. Os mecanismos por trás dos esquecimentos. Avançando, enganos, erros ou mal-entendidos que podem ocorrer em várias situações, principalmente na comunicação, na percepção. Os sonhos, uma conexão direta entre sonhos e atos falhos. Sonhos, a tese de Freud, frequentemente ligados a desejos sexuais reprimidos. Sonhos podem estar ligados a eventos do dia a dia ou pensamentos reprimidos. Relação com a neurose abrange várias condições psicológicas, onde o indivíduo, apesar de manter um grau significativo de funcionamento, sofre distúrbios emocionais e ansiedade. Recentemente, ao passar num ponto de ônibus, havia duas senhoras de mais de 50 anos e eu pedi a liberdade se podia fazer uma brincadeira com elas. Uma brincadeira
saudável, educada, civilizada. De repente, a mulher cresceu em cima de mim com desaforos e impropérios. Fiquei chocado. Distúrbio emocional. Distúrbio emocional. Cresceu demais diante de um fato simples. Avançando, os sintomas neuróticos variam amplamente. Inclui ansiedade, depressão, sentimento de inadequação, comportamentos compulsivos. Aqui sempre volta a sexualidade. Muitas neuroses têm raízes em conflitos sexuais reprimidos. Entender os aspectos inconscientes das neuroses é significativo para tratar de uma forma eficaz os distúrbios. A autoanálise, uma ferramenta poderosa para o crescimento e cura pessoal, nós estamos fazendo paulatinamente, quase numa sequência de aulas, sempre experimentando a autoobservação, a autoanálise. A técnica da autoanálise já estou a comentar. Padrões comportamentais e pensamentos, a gente vai aprendendo, quanto mais a gente faz a experiência da psicanálise, mais a gente se dá conta e identifica padrões de comportamentos e pensamentos. Manter diários e registros é uma prática útil na autoanálise. Eu já ofereci essa proposta a vocês, com certeza muitos estão a realizar. Finalmente, psicopatologia e cultura. A representação da psicopatologia na mídia tem um impacto significativo na percepção e opinião pública. O humor é uma ferramenta tanto para explorar quanto para aliviar tensões e garantir saúde mental. A educação é essencial para criar uma sociedade mais informada e empática. Infelizmente, tenho dito eu, a psicanálise ainda é um produto elitizado. É dada a uma minoria, infelizmente, por razões ideológicas, quem sabe. Desmistificação da psicanálise, é importante desmistificar a psicanálise e as doenças mentais para combater estigmas e promover uma compreensão mais precisa desses componentes. Ok? A psicopatologia e a psicanálise têm influenciado profundamente a cultura e a arte. A gente já se deu conta disso. Então, um material interessante, que é uma síntese do mapa mental que se apresentou hoje. Vamos ao próximo bloco. Nesse bloco, nós temos o nosso texto oficial, tirado do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, uma apresentação para que a gente tenha uma ideia do texto. Você já conhece o estilo, a estrutura, é uma provocação em nível básico, os conceitos são precisos, os conceitos estão próximos à originalidade da teoria freudiana. Então aqui nós temos, evidentemente que nesse texto, como ele aborda a psicanálise, dentro da psicanálise ele aborda as psicopatologias. Então não deem tanto valor aos capítulos ligados à psicanálise de uma forma abrangente, só de uma forma específica quando o texto se voltar para as psicopatologias. Então, a psicanálise, qual é a intenção dela? Trabalhar os conteúdos do inconsciente. Ela investiga desejos, instintos e memórias reprimidas que interferem na personalidade. Vejam sempre que nós estamos falando da repressão, porque nós estamos a falar dentro do legado freudiano. Primeira abordagem que Freud fez. Trabalha impulsos, desejos, instintos e memórias reprimidas. E a gente entende que os impulsos, aqueles pontos de pulsões, pontos de energia sexual, na perspectiva freudiana.
Os desejos acontecem na mesma perspectiva e os instintos. Então, nós experimentamos pequenas mortes nas experiências de desejos, prazeres e descarga da energia. A psicanálise se volta para trabalhar os sofrimentos mentais. Eu dizia no início do curso, nós vivemos uma fragmentação na perspectiva do aparelho psíquico, na perspectiva do psíquico. Nós temos uma fragmentação e nós precisamos conectar esses pontos. E conseguimos a conexão à proporção do nosso autoconhecimento. Quem somos, o que queremos, o que buscamos, o que dá sentido à nossa vida, quais são os nossos propósitos, qual é o nosso lugar. A psicanálise trabalha na elaboração de desejos e emoções, ressignifica a nossa história, recolocando os desejos e as emoções nos lugares ou num lugar saudável. Evidentemente, a psicanálise trabalha com medos e frustrações. A psicanálise trabalha com o comportamento humano e a gente se deu conta que faz parte, é inerente, faz parte da natureza humana as fraquezas. Evidentemente, trabalhar fraquezas e trabalhar potencialidades. Eu dizia em uma das aulas de psicologia da educação, da aprendizagem, como é bom a gente se dar conta das nossas habilidades. Nós temos um conjunto de habilidades. Ao descobrir o nosso conjunto de habilidades e ao progredir com essas habilidades, nós nos tornamos competentes em diversas frentes. Então, vamos à teoria da psicanálise. Aqui temos diversas abordagens da teoria. Temos a abordagem freudiana, que é o nosso trabalho. Temos a abordagem lacaniana, a abordagem winnicottiana, a abordagem kleiniana e a abordagem bioniana. Não, sabendo que nós estamos atuando sempre na freudiana. Avançando, sintomas psicopatológicos, a psicanálise não apenas auxilia em termos de autoconhecimento, mas pode especialmente ser eficaz no tratamento dos sintomas, uma vez descobertos. Por isso, ela vai trabalhar com a depressão, podemos experimentar a depressão, está aí, problemas de relacionamento, distúrbios sexuais, transtornos alimentares, sentimentos de desajustes e fobias. Um prato perfeito para a psicanálise. Aqui, doutora Maria Silva, um pensamento, vamos na íntegra. A psicanálise nos permite investigar sintomas psicopatológicos, como depressão, transtornos alimentares, de forma a revelar o seu verdadeiro significado e abre caminho para alívio e transformação do sofrimento. O impacto da depressão na vida cotidiana é um dos sintomas psicopatológicos mais comuns, tem um impacto significativo na vida cotidiana. Eu mesmo conheço diversas pessoas que experimentam a depressão, um vínculo doentio, uma dependência doentia terrível, precisa se deixar trabalhar. Transtornos alimentares, anorexia, bulimia, frequentemente relacionados. Perfeito? Relacionar a questões emocionais e distorções da imagem corporal. Um que come demais e outro que come de menos. Avançando, superando fobias e sentimentos de desajustes. As fobias e os sentimentos de desajuste são sintomas psicopatológicos, impactam a vida da gente. Tratamento
psicanalítico. É uma abordagem terapêutica profunda e transformadora, que procura compreender e tratar os sintomas. Tipos de sintoma: depressão, transtornos alimentares, fobias, sentimento de desajuste. Aqui a descrição do que é cada um deles, a abordagem psicanalítica. Análise do inconsciente. Então aqui nós temos manifestações psíquicas na vida cotidiana. As manifestações psíquicas que a gente se dá conta estão presentes e têm sua origem no inconsciente e interferem no nosso comportamento e na formação da nossa personalidade. Exemplo, um indivíduo com uma memória reprimida, a partir de um evento traumático, tem sintomas de ansiedade, medo em situações semelhantes. Quem foi, por exemplo, assaltado à mão armada, quem experimentou um acidente de carro, quem experimentou uma morte familiar muito próxima, quem experimentou um quase afogamento, quem experimentou estar perdido na multidão, quem caiu num poço, quem ficou preso em algum lugar, quem experimentou uma enchente. Então aqui nós temos manifestação psíquica, impulsos reprimidos, desejos inconscientes, memórias reprimidas, conflitos internos, bem numa linha freudiana. Impacta no comportamento? Sim. Gera comportamento impulsivo, dificuldade de controlar desejos, interfere nas escolhas e preferências pessoais, mexe nas emoções de uma forma desproporcional e dificulta a tomada de decisão. Avançando, as vantagens da psicanálise: procura aliviar o sofrimento mental, ajuda a melhorar o conhecimento pessoal, ressignifica desejos e emoções e lida melhor com medos e frustrações. É fantástico. Esse cenário aqui já vale a pena a missão, vale a pena a vocação, vale a pena a profissão psicanalista. Qual é o cenário? Qual é a missão, o propósito? Aliviar sofrimento mental, que chega ao físico, chega ao espiritual, qualificar o autoconhecimento, ressignificar desejos e emoções e ajuda a trabalhar com medos e frustrações. Aqui é um pensamento resumido, mas vale a pena a leitura. A psicanálise tem como objetivo principal permitir que se encontre um maior equilíbrio emocional. Veja o caso da mulher no ponto de ônibus. Não sei qual foi a palavra errada. Posso fazer uma brincadeira educada com vocês? E de repente virou uma leona. Compreenda melhor seus padrões de pensamento e comportamento e aprenda a lidar de forma mais eficaz com suas dificuldades. Muito interessante. Uma das vantagens da psicanálise: habilidades interpessoais. Isso quer dizer relacionais. O tratamento oferece a cada um espaço seguro para mergulhar nos pensamentos, emoções e experiências passadas. Precisa usar, precisa ter coragem, precisa ter propósito. Indicações da psicanálise: para trabalhar depressão, problemas de relacionamento, distúrbios sexuais, transtornos alimentares, sentimentos de desajustes sem fobias. Aqui novamente, condições de depressão, problemas de relacionamento, distúrbios sexuais, desajustes, fobias, perfeito. E na frente uma indicação. Pegamos o primeiro: o tratamento psicanalítico auxilia no atendimento das causas que estão por debaixo da depressão. Explora traumas, conflitos internos e padrões de pensamentos negativos. Técnica da psicanálise que você já conhece: associação livre de palavras para criar o nosso repertório acústico. Associação livre de palavras, atenção flutuante, abstinência, neutralidade.
Avançando durante a duração do tratamento, psicanálise, conjunto com medicamentos, daí é importante que o trabalho seja sempre interdisciplinar, multidisciplinar, nunca trabalhe sozinho, isolado. Aprenda essa máxima. Benefícios da combinação, da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade e da presença dos medicamentos só por meio dos profissionais de competência: alívio imediato dos sintomas, estabilidade emocional, potencializa os efeitos da psicanálise, colabora com o processo terapêutico e garante solução temporária às crises. Finalmente, a psicanálise, em termos de psicopatologia da vida cotidiana, é uma abordagem terapêutica poderosa e tem um impacto significativo no inconsciente. Concluindo, a psicopatologia oferece uma abordagem profunda, séria, abrangente, que traz benefícios àqueles que buscam compreender os aspectos inconscientes da mente humana. Excelente texto, excelente material. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos nas questões básicas, que é aquele bate-bola entre perguntas e respostas. A primeira e a última, só para que a gente possa se dar conta do material. Na primeira, a psicanálise, a psicopatologia da vida cotidiana, é uma técnica terapêutica que busca interpretar conteúdos do inconsciente humano e sua influência na vida cotidiana. É fantástico esse trabalho. Aqui vai falar das principais teorias, falamos dela: freudiana, lacaniana, winnicottiana, kleiniana e bioniana. Os sintomas que se apresentam: depressão, problema de relacionamento, distúrbios sexuais, transtornos alimentares, desajustes e fobias. Nós estamos dando uma força muito grande aos distúrbios sexuais, colocando na perspectiva da sexualidade de uma forma mais abrangente, para sinalizar os limites da teoria freudiana. O lugar dos sonhos na interpretação dessa vida inconsciente, as manifestações psíquicas, os benefícios, o tratamento e, finalmente, a psicanálise, psicopatologia do cotidiano, possibilita o maior autoconhecimento, desenvolve habilidades interpessoais, relacionais, torna a vida plena e consciente. Aqui nós temos uma indicação de leitura de nível básico. Entenda como a psicanálise contribui para o autoconhecimento. É um portal Edcase, aí de 2022. Então vale a pena uma leitura. Objetivo da psicanálise, benefícios. Abordagem psicanalítica, que reflete um pouco daquilo que falávamos: freudiana, lacaniana, winnicottiana, kleiniana, bioniana. Técnicas de tratamento: associação livres, ação flutuante, abstinência e neutralidade. Comentamos aqui. Para quem a psicanálise é indicada, a duração do tratamento, ok. Voltamos então ao nosso texto. Aqui eu chamei a atenção, eu vou depois melhorar a ideia, mas eu precisava começar a indicar para vocês uma referência em termos de revista brasileira de psicanálise. Tenho a impressão que das diversas que eu andei a assuntar esses últimos dias, a que se apresenta em melhores condições, do ponto de vista, sim, de facilitar a pesquisa dos temas, a pesquisa dos anos, de facilitar o acesso às produções, é esta revista brasileira de psicanálise. É uma publicação oficial da Associação Brasileira de Psicanálise, é um referencial na divulgação de conhecimento psicanalítico. Nós já temos feito uso de artigos dessa revista eletrônica, significativa, para o nosso primeiro semestre. Aprender a trabalhar com essa revista. Eu, terminando o 4º módulo, entrando no 5º e no 6º, eu me comprometo a, em uma das aulas, experimentar o uso de um artigo dela com vocês, para que a gente aprenda a manipulá-la, a fazer uso dela. Eu entendo, do ponto de vista educacional, do ponto de vista da formação,
é importante que nós tenhamos acesso às diversas revistas. Precisamos começar com uma. Começamos com aquela que oferece maior praticidade. Uma revista prática, em que você possa abrir e navegar por ela com muita inteligência. Outras revistas, elas abrem a plataforma, mas você precisa fazer assinatura, você precisa se associar, etc. Aos poucos nós vamos aprendendo os caminhos. Uma informação com a intenção de conselho, aqueles que procuram aprofundamento, aqueles que procuram profissionalização, têm que namorar, têm que se apaixonar por uma das revistas de mercado a respeito de psicanálise, para ir saboreando, para ter acesso às informações e se manter atualizado. Evidentemente que, num primeiro momento, existem artigos de complexidade, mas, por outro lado, também existem artigos de nível básico. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco, nós vamos nos dar conta dos limites e possibilidades, aquilo que eu sempre chamo de críticas favoráveis e críticas desfavoráveis e benefícios. Então, com relação a atos falhos na vida cotidiana, vamos ao primeiro e ao último. A teoria de Freud sobre atos falhos, como esquecimentos e lapsos de linguagem, sugere são manifestações do inconsciente e podem revelar conflitos reprimidos. Interessante. Veja o seguinte agora. Essa perspectiva oferece uma explicação profunda para pequenos erros, incentivando a nossa introspecção. Contudo, a interpretação de que todos os atos falhos têm significados profundos pode ser excessiva. Perfeito? Assim existem todas. O que sonhos e significados agregam e limites. Humor e mecanismos de defesa, a mesma coisa. O que agrega e limites. Lapsos linguísticos, o que agrega e limites. Relação objetos cotidianos, o que agrega, limites. O mesmo se diga das neuroses, o mesmo se diga da relação com arte e cultura, da sexualidade na vida cotidiana. Vamos aqui só para aprofundar isso aqui. A teoria freudiana de que muitos aspectos das psicopatologias cotidianas são influenciadas por conflitos sexuais reprimidos foi revolucionária. Porém, também é motivo de muitas críticas. Alguns argumentam que essa visão é excessivamente centrada na sexualidade. Ignora a biologia, a cultura, as relações sociais. Interessante, fobias e ansiedades. Vamos ler o último. Influência na terapia moderna. Embora as ideias de Freud pavimentaram o caminho para as terapias modernas, principalmente na ênfase à conversação e à introspecção, também são motivos de crítica, por falta de rigor, muitas vezes científico, e metodologia não estruturada. Perfeito? Vamos ao próximo bloco. O nosso tempo está indo embora, mas estamos a fechar. A influência de Freud nas produções culturais e artísticas. Então, aqui, a teoria de Freud sobre as psicopatologias revolucionaram a compreensão da mente humana e também inspiraram a produção de cultura e de arte. Então, vamos pegar algumas. Aqui nós temos uma proposta de 10, com cada uma com 3 citações. Vamos aqui a primeira, o processo de Franz Kafka, no teatro, a adaptação teatral de O Processo, que mergulha nos temas kafkianos de alienação e burocracia e quando a ideia freudiana do absurdo do inconsciente. Então aqui nós temos uma. Alfredo Hitchcock, nós temos bastante material para observar a obsessão, o desejo presente nas produções, a metamorfose de Kafka, interessante, o material em Hitchcock novamente, filmes de cunho psicológico, a Psicose, o pintor de memória Salvador Dalí, nós já temos
Uma Iniciação com Dali, Clube da Luta, de David Fincher, ou Fincher, temos aí uma proposta, Clube da Luta. Nós temos também Czech Polonek, que inspirou o filme. Temos aí Interpretação dos Sonhos de Freud. Nós temos pela frente As Horas de Stephen Daldry, com relação aí ao cinema. Aqui nós temos o Romance de Michael Cunningham, que inspira o filme, que mergulha em questões de identidade e autoconhecimento. O Homem dos Lobos, Freud, vai aparecer ainda em algum documento nosso hoje aqui ainda. Black Swan. Aqui nós temos o que também conflitos, repressão sexual e conflito psíquico. Darren Aronofsky. Perfeito. Esse material é sempre interessante apresentado do ponto de vista didático-pedagógico, porque ele mostra que a presença do legado de Freud nas produções culturais e artísticas. Próximo bloco, vamos aos nossos exercícios da aula de hoje, relacionados à psicopatologia da vida cotidiana. Pegaremos o primeiro e o último, a título de exemplo, atos falhos, registro diário. Mantenha um diário por uma semana e anote os atos falhos que ocorrerem, como esquecer nomes, trocar palavras, perder objetos, chaves. Ao final da semana, reveja suas anotações e identifique padrões. Exemplo, você nota que frequentemente esquece as chaves do carro. Ao refletir, percebe que isso ocorre em dias de reuniões importantes. Da ideia de ansiedade. Um exercício interessante. Outro exercício. Análise de sentimentos. Quando um ato falho ocorrer, pare e analise seus sentimentos naquele momento. Pergunte-se, o que estou sentindo agora? Como isso pode estar relacionado ao meu ato falho? Exemplo, você chama seu parceiro pelo nome de uma ex. Aí é triste. Ao refletir, percebe que estava sentindo saudades daquela época de sua vida. Só ia acontecer. Comum aos mortais. Último, para fecharmos, nome é autoimagem e autoestima. Exercício. Reflexão sobre a autoimagem. Pense sobre como você se vê. Sua autoimagem é influenciada por crenças ou experiências passadas? Interessante essa reflexão. Por exemplo, se sentir constantemente inadequado pode estar ligado a críticas recebidas na infância. Me lembro bem que na minha adolescência, conforme os interesses que eu tinha em temas sobre a vida, a depender das minhas preferências, sempre que me reunia com adultos, havia um bombardeamento, uma desconstrução, ataques, experiências de adolescência significativas. Desafio aos pensamentos negativos. Quando tiver pensamentos negativos sobre si mesmo, a gente vai quebrando a autoestima, questione a validade desses pensamentos. Esses pensamentos são baseados em fatos ou crenças infundadas. Exemplo, ao se sentir inseguro sobre sua competência, perceba que isso se baseia mais em seguranças internas do que em evidências reais. Aquilo que eu disse já em aulas passadas, um exemplo, existem pessoas que sofrem por antecedência. Nada aconteceu, mas como ela está prevendo que vai acontecer, ela já sofre antecipadamente. Só que em não acontecendo a previsão, gastou energia com um sofrimento desnecessário. Bem, este é o último bloco. Aqui um anexo, achei interessante lembrá-los dos casos clássicos em psicopatologias, a título de provocar a curiosidade de vocês. Então, nós temos como legado freudiano, identifiquei aqui 10 para que a gente possa escolher um deles para você conhecer melhor as circunstâncias. Vamos ler o primeiro e o último, só para
nos situar. Por exemplo, ela é rica de casos clínicos. Então, esse é um dos casos, que é sempre um motivo de estudo, de debate, de aprofundamento. O caso Dora. Este é um dos casos mais famosos de Freud, onde ele analisa os sonhos, histeria e relações interpessoais de uma jovem mulher. Dora apresenta sintomas histéricos e Freud utiliza a interpretação dos sonhos, atos falhos e lapsos linguísticos para explorar suas questões psicológicas. Muito interessante. Temos o Homem dos Ratos, o Homem dos Lobos, o Pequeno Hans, a injeção de Irma, o caso Schreber, Catarina, Elizabeth, Lucy, o caso do presidente Schreber. Embora seja o mesmo Schreber do caso anterior, a análise de Freud aqui é frequentemente considerada separadamente, devido à sua importância na compreensão da psicose. Freud explora os delírios de Schreber em sua relação com a negação da homossexualidade do complexo de Édipo. Interessante, fica aqui a provocação. Terminamos então esse último bloco. Meus caríssimos alunos, com isso nós estamos a fechar o nosso 17º encontro. Amanhã, aula 18ª, nós vamos abordar feminilidade. Com feminilidade nós encerramos o 4º módulo, a respeito da sexualidade. Sexualidade voltará ao longo do curso, já numa provocação mais intermediária e avançada. Acredito que nós fizemos uma boa caminhada. Continuo incentivando a caminhada de todos, que ninguém se perca pelo caminho. Ainda que tenhamos restrições da parte de alguns em relação à proposta, tenho feito o meu melhor para que vocês acompanhem. Toda a minha experiência, a minha expertise, o meu know-how, minha bagagem no mundo da educação, no mundo da psicanálise, no mundo das outras ciências que acabei cursando e vivenciando parte da minha vida, todas elas colaboram para trazer o melhor para vocês. Evidentemente, não existe perfeição. Sempre existem pontos a melhorar. Por isso que periodicamente, quando nós terminarmos agora a nossa última aula, teremos um momento de revisão, não do período do bloco de 5 aulas, mas do módulo que estamos a fechar, que é esse mês, onde nós trabalhamos praticamente 20 encontros. A revisão é sempre aquela humildade nossa de reconhecer acertos e erros. A revisão é sempre aquela oportunidade de olhar a caminhada e de procurar melhorar os nossos passos. Acreditem nisso. A vida acontece também nessa mesma perspectiva. Veja o pensamento de hoje. Não é isso? Uma jornada de 1000 milhas, uma caminhada de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, de 20 quilômetros, de 100 quilômetros, de 500, uma caminhada de Santiago de Compostela, 800 quilômetros, 900 quilômetros, sempre começa com o primeiro passo. O primeiro passo, usando uma figura de linguagem, o primeiro passo é sempre a clareza e a convicção dos propósitos. O primeiro passo é o propósito. Em que direção eu quero caminhar? Para onde? Recentemente, eu sempre ando no manguezal que tem aqui na universidade, tem uns 6 quilômetros. Minha meta, diariamente, fazer uma caminhada de 6 quilômetros. Recentemente, encontrei um grupo de estudantes e, brincando, fazendo humor com eles, eu dizia, para onde eu ia, eu dizia a eles, estava a caminhar, fui levar o meu corpo para um passeio. Assim como a gente sai com o pet, de vez em quando,
Eu saio com o meu corpo para passear com o meu corpo. Curiosamente, é uma figura de linguagem, mas é significativa. Voltando, uma jornada de 1000 milhas começa sempre com uma decisão. Continuar firmes na psicanálise, firmes no estudo, manter essa fidelidade a esse propósito inicial é uma força que a gente renova cada dia. Gente, bom trabalho, bom estudo e vamos em frente.